atenção na estrutura do Pai Nosso. Quando a gente reza o Pai Nosso, a primeira palavra que a gente fala é Pai. E a última palavra que a gente fala é? Vamos rezar para lembrar? Pai Nosso, santificado, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Do mal. Então, se o mal está no final e o Pai no início, o mal é o antipai. Já pensaram nisso? Nos livre do mal. O mal é o antipai. Eu chamo Pai, Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Depois, tudo mais eu vou pedindo a Ele, que nos dê o pão, mas que nos livre de algumas coisas e nos livre do mal. O mal é o antipai. Se a gente pegar a história na Bíblia, eu separei 3 histórias, que a gente vai ver a questão do mal. A primeira está em Gênesis, não sei se alguém está com a Bíblia, no capítulo 3, que é a história da Eva, com Adão e a serpente. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, de uma frase, está no capítulo 3, mas está no versículo 6, uma frase que diz assim: a mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. O mal, ele é tão difícil da gente reconhecer, porque às vezes ele vem muito colado no bem. São Tomás de Aquino diz que o mal só chega perto de nós porque ele se reveste do bem, senão ele não conseguiria chegar. Porque às vezes é muito difícil discernir o mal do bem. A voz dos dois, às vezes, é tão sutil no nosso ouvido, que você fica na dúvida do que é mal, o que é bem. Então você imagina, o mal que a Eva fez nesse momento, foi a partir do olhar dela. Olha como é que a Bíblia diz. Ela olhou e viu que a árvore era boa. O que tinha de ruim naquela árvore? Nada. Era boa para o apetite, era formosa à vista, ela era bela, ela tinha uma boa aparência, ela era bela, era boa para você comer, e ela te dava, ela ainda tinha uma meta com essa fruta, que era adquirir discernimento. Então, tudo de bom, mas esse era o olhar dela, não era o olhar de Deus. Deus vê o bem no todo daquilo. Então, quando tudo que Deus criou, qual que era a frase que ele terminava? Ele criou e falava, Deus viu que tudo era bom. Ele vê na essência, no todo. A Eva viu sob o olhar dela, e pelo olhar dela, tudo é bom. Aquilo era maravilhoso. E aí ela cometeu o pecado. Então, às vezes é tão difícil discernir. Há um estudioso que diz que para poder discernir a voz do mal e do bem, às vezes é a mesma dificuldade que você tem de escutar. Olha a comparação que ele faz. Uma gota de chuva cai dentro do oceano. Como é que escuta? Então, o mal, ele é o sequestro do olhar. Muitas vezes a gente precisa de curar o nosso olhar, a forma de ver, porque o nosso olhar é imperfeito. E na nossa visão, tudo isso é bom, Senhor, mas aonde está o mal nisso? Às vezes a gente não consegue perceber essa gota que cai no oceano, é só uma gota, mas a proporção que ela vai trazer de problema é oceânica. Então, por isso nós precisamos de compreender que nós só vamos vencer o mal quando nós tivermos consciência que nós somos pecadores, que somos imperfeitos, que vivemos a nossa vida na fragilidade. Então, a chance da gente errar é alta. Então, por isso que nós temos que ser dependentes de Deus e falar, me mostra nessa situação, é boa mesmo? Porque eu estou vendo tudo tão lindo, né?
Então, às vezes, as coisas chegam para nós em presentes, em embalagens, que a gente fala espetacular. Quando você abre, está estragado ou podre. Qual a única pessoa que pode ver e te mostrar a realidade? É só Ele, é só Deus. Então, a gente precisa aprender essa humildade. De tudo, mesmo que a gente tenha certeza que é aquilo, fala, mas o Senhor está de acordo? O Senhor vê da mesma forma que eu? Claro que não, mas só me mostra o que é preciso ser visto, para que eu não me distraia, para que eu não pegue alguma coisa errada. O outro exemplo está em Gênesis 4, que é Caim com Abel. Imagina, eles foram os filhos lá de Eva e Adão, cada um seguiu uma linha, mas quando eles foram entregar para Deus as oferendas, as primícias do que eles fizeram, o olhar de Caim, o coração dele estava cheio de inveja, de ciúme, de rivalidade com o próprio irmão. Porque viver a fraternidade é uma opção, não é o laço de sangue que faz isso, não é? Nós podemos matar o irmão, nós podemos matar alguém que é próximo. Mas, às vezes, a gente se deixa dominar pelo ciúme, pela inveja, pela discórdia, por querer ser mais importante. Por que Deus olhou para Abel diferente de mim? E, às vezes, a gente quer ter que Deus, que as pessoas te valorizem de um jeito que, às vezes, o mundo não vai olhar. E o nosso coração vai ficando cultivando todas essas coisas que vão nos levando para um caminho ruim. E nós podemos ser dominados pela ira e fazer o que Caim fez, que foi matar Abel. Mas tem uma frase que é para a gente prestar atenção. Essa frase Deus fala assim, Deus fala para Caim. Caim, por que você está irritado? Não, de morrer. E por que você está assim com o seu rosto abatido? Às vezes a raiva é tão grande, você quer matar o primeiro que aparecer. Deus olha para você e fala, por que você está irritado? Fala, eu imagino, estou não. Tá. Aí Deus fala com ele, se tivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Por que você está irritado? Nada passa, né, gente? Nada passa. Aí ele fala, mas se não estás bem disposto, olha a frase, Deus fala com ele, o pecado está deitado à porta da sua casa como um animal, te espreitando. Mas a frase que Deus termina é de doer, porque ele fala assim, mas tu podes dominá-lo. Então, para que a gente preste atenção que o pecado é uma opção nossa. O pecado é uma opção nossa, mas tu podes não pecar. Tu podes dominar o mal. Essa frase é uma frase para ficar em nós. Tu podes não cometer adultério. Tu podes não furtar. Tu podes segurar a língua e não falar mal de alguém. Tu podes não condenar. Tu podes. Porque enquanto você está irritado de cabeça baixa, o pecado está parado na porta da sua casa. E ele tem uma queda por você. Deus fala, deu uma queda pelo seu lado. Tu podes dominar o mal. Diante de ti está a água e o fogo. Estende a mão para onde você quiser. Jesus viveu, sabe girassol, que vive só procurando o sol? Jesus viveu em função do Pai. Quando a gente falou aqui que o mal, quando a gente fala o mal, ele é o anti-Pai, a nossa luta toda na vida é contra o mal na nossa vida, que é o pecado. É a luta toda. E a gente só vence quando a gente entende que a gente é frágil mesmo, pecador, e que a gente não dá conta. E o terceiro exemplo que eu tirei para vocês, também está em Gênesis 50, que é a história de José do Egito. Que o pai dele era alucinado por ele, né? Jacó era alucinado por aquele filho. Aí o ciúme tomou conta dos irmãos, falou, nós vamos matar ele. Se é igual do pai ter preferência por ele, a gente mata. Está vendo quanta coisa a gente tem que trabalhar no nosso coração? Quanta coisa Deus tem que revelar. Porque para que o mal não nos domine. Fizeram o que fizeram com José, todo mundo conhece, jogou ele na cisterna, venderam José, levaram José para o Egito, e José adquiriu um grande cargo lá com o faraó. Na hora que os irmãos dele chegaram passando fome, não o reconheceram.
tiveram medo de José, mas José acolheu os irmãos e cuidou deles. Quando o pai deles morreu, Jacó, eles falaram: o quê? Ele vai matar a gente agora. O pai morreu, nós estamos roubados. Mas aí, olha, a importância dessa história de José, é a importância para a nossa vida, para ver como é que do mal nós podemos fazer uma história do bem. Nós podemos transcender a história. Nós podemos mudar isso. A situação de ruim que chegar para nós. Porque tem coisas que a gente não muda como o mal muitas vezes chega. Mas na nossa vida nós podemos determinar como nós vamos receber e viver isso. É uma oportunidade de não ser confinado no mal, mas tomar um outro caminho. Em vez de caminhar na lamentação, na lamúria, Deus Pai fala: não quero filho murmurento. Nós podemos tomar o caminho da gratidão. E olha o versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis. Olha o que José responde para os irmãos. Que coisa espetacular. Ele fala: o mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. José poderia ter ficado confinado no ódio dos irmãos, colocado o coração dele pesado, ter feito, porque o ressentimento, ele fecha o coração da gente, ele faz uma crosta e que nada chega. A palavra de Deus não bate mais, a alegria não chega, e a gente vive aquele povo mal-humorado, ranzinza, que tudo murmura, tudo reclama, e que não vê o bem em nada, tudo está ruim, por causa de um ressentimento. Mas naquele momento, quando José perdoa os irmãos, com esse mal que fizeram com ele, José salva uma nação. Pensa bem no tamanho do que a coisa virou. Então, quanta coisa na nossa vida nós podemos transformar, se eu resolvo dar o perdão, se eu resolvo não retribuir o mal com o mal. É fácil isso? Claro que não. Claro que não. Por isso que a gente reza todo dia e pede a Deus que nos livre do mal. Porque a tentação, antes a gente fala, né? Não nos deixeis cair em tentação. Vamos cair? Todos os dias e várias vezes ao dia, até no momento da morte. Qual é a grande tentação? Jesus viveu 3 tentações, que a gente vive todo dia. Achar que a vida, nós temos que ter poder, temos que ter, né? Temos que viver de tudo isso que o mundo traz. Mas tem uma tentação perigosa, muito perigosa. Vocês sabem qual é? É duvidar do amor de Deus. Não ter confiança nesse amor incondicional que Ele tem. Isso é uma tentação que nos assola todos os dias. Acontece alguma coisa que vem em desacordo com aquilo que você quer, deseja, a gente fala: Deus não me ama. Deus não lembra de mim. Eu rezo, eu peço, Ele não me escuta. Então a gente vive duvidando desse amor incondicional. A gente vive duvidando que Ele realmente está prestando atenção em mim. A gente vive duvidando que podemos confiar. A gente vive muito mais confiando na nossa própria força, que não serve para nada, do que entregar as coisas para que Deus possa nos ajudar. O grande tentação da nossa vida é guardar, esquecer disso. Cada um de nós foi criado antes da criação do mundo. Deus sonhou conosco. É uma coisa impressionante pensar nisso. Ele sonhou, por isso existimos. E quando Ele sonhou conosco, Ele tem um projeto para cada um de nós. Que o dia da nossa morte nós vamos entender, nesse projeto maravilhoso da salvação, que é o mistério, qual é o papel de cada um de nós. Mas a gente se perde, o mundo nos faz perder isso. Então a gente fala: Deus nem lembra de mim, você acha que Ele está me vendo aqui na minha vidinha mais ou menos? E aí eu não penso que Deus tem um projeto e quero viver a minha vontade, e não a vontade de Deus. Então a gente precisa aprender aquilo que Jesus fala: aquele que quer me seguir tem que renunciar a si mesmo, né? O que é renunciar? Esvaziar. Esvazia de você, tira o ego e se enche de Deus.
E deixa Deus ser Deus na nossa vida. E deixa Deus cumprir o projeto que Ele tem na nossa vida. Mas a tentação é falar, não, daqui eu vou sozinha. Muito obrigada. Até onde o Senhor me trouxe? Aqui é o caminho. Que aqui eu sei o caminho. Não precisa da sua ajuda, porque aqui eu sei. E a gente precisa do colírio que é Deus, para fazer com que a gente enxergue. O tratamento da nossa vida chama Jesus. Então, a única pessoa que pode nos livrar do mal é o Pai. Mas para que a gente possa conseguir vencer a tentação de todo dia, a tentação de achar que o meu nome, que o poder, meu poder financeiro, que isso me traz tudo, isso é ilusão. O mundo quer nos levar numa ilusão de que possuir as coisas, ser famoso, é que é o que te traz a felicidade. Isso é engano. É engano. A nossa felicidade não é essa, a nossa felicidade é estar com Deus, né? Então, tudo que tenta nos tirar de Deus é o mal, que quer nos despistar, quer nos levar para outros caminhos, quer fechar o nosso ouvido para não ouvir a voz dEle, quer fechar os nossos olhos para não ver, quer endurecer o nosso coração. Terça-feira eu falei sobre isso aqui. Você sabe o que é coração contrito? A gente vem para a missa e a gente precisava de ter um coração contrito, não é? O que é coração contrito? Então, eu vou dar para vocês o exemplo. Você pega uma terra que está seca, dura, que até trinca de tão dura que ela está. Você joga água, resolve o quê? A água não entra. É assim quando eu venho para a igreja com meu coração cheio de ressentimento, de mágoa, querendo vingança, querendo descontar no outro que ele me provocou o sofrimento. O padre pode fazer a melhor homilia do mundo, pode ler o evangelho todo várias vezes, e a palavra não entra, ela bate e volta, ela não entra em você. Coração contrito é quando eu pego essa terra, esfarelo ela, eu tenho que quebrar ela inteira, para que aí a água possa chegar e empapá-la. Então, antes de eu chegar aqui para rezar, eu preciso pedir a Deus que quebre meu coração, que quebre essa capa de ressentimento, esse mal que está em nós, fazendo uma crosta. Fala, Senhor, me dá um coração manso, me ajuda, porque quando me fazem o mal, eu quero retribuir com o mal. Não é uma opção do ser humano a gratidão. Nós caminhamos por ressentimento, nós não caminhamos pela via da gratidão, mas é preciso exercitar, é preciso pedir a Deus que cada coisa que chegar em nós, que chegar como, a gente vendo como sendo algo ruim, pedir a Ele a graça de transformar isso numa situação que possa ser melhor para mim, que fazer do mal o bem. Como é que eu tiro o mal, o bem do mal? Deus pode fazer isso, senão Ele não seria Deus. De toda situação ruim, Deus pode extrair o bom, senão Ele não seria Deus. Então eu preciso pedir a Ele que nos mostre quando é que eu corro o risco de pecar, em que momento eu estou correndo o risco de cair em tentação. Porque quando é que eu vou reconhecer isso? Quando eu aprender a me conhecer, a me ver e saber que eu sou frágil, que eu caminho nesse mundo muito mais contando com a minha fragilidade, com a minha miséria, com a minha pequenez. Quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu não dou conta de nada e que eu preciso de perseverar, de permanecer em oração, permanecer com a Eucaristia, com a palavra, eu não vou sobreviver. Se eu não entender que a minha vida é feita do encontro da graça com a liberdade, eu não caminho. Porque eu preciso da graça de Deus para dar conta de caminhar e não pecar. E mesmo assim a gente peca 7 vezes no dia, segundo a palavra. Então é uma luta. A luta contra o mal é a luta de todo dia da nossa vida. O dia inteiro nós lutamos contra o mal, contra tudo aquilo que quer te seduzir, te tirar do Pai. Então, mas a tentação é uma coisa muito interessante na nossa vida, porque ela nos firma no Pai. A tentação, eu acho que ela é importante na nossa vida, porque ela me faz fazer a opção pelo Pai o dia inteiro. Ah, faz isso só hoje. O que tem, né? Famoso, nós estamos no mundo, o que tem? O que tem? Só uma vez. O que tem só hoje? O que tem roubar isso? Ninguém está vendo. O que tem? Um vê. Mas se eu faço a opção, eu não farei isso por causa dEle, porque eu o amo. Ele é o Senhor da minha vida. Cada vez que eu faço a opção pelo Pai, eu me centro em Deus e fortaleço a minha fé.
Então, por isso que a tentação ela tem esse lado interessante. Deixar de ser tentado não tem jeito, nós somos humanos, nós estamos no mundo. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, tudo vai nos seduzir. Mas quando a gente conseguir vencer isso, nós fortalecemos a nossa fé. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. A tentação, ela vai nos fortalecer. Mas a gente tem que estar atento. Todos os dias a gente reza isso. Me livra do mal. Me dá a graça necessária para reconhecer o risco que eu tenho de cair em pecado e não pecar. Isso é uma graça. Mas que a gente tem que estar atenta. Se a gente não estiver vigilante, por isso que orar e vigiar. É o vigiar. Isso aqui eu corro o risco, então eu não vou. Porque eu não quero ofender o meu Senhor. Eu não quero magoá-lo, eu não quero fazer isso. Mas a gente pode contar com uma força muito grande, né? Além da Eucaristia diária, quantos aqui, tem algum jovem que ficou aqui, que foi consagrado? Hoje, fez a consagração? Levanta, vamos ver quem é, os que estão consagrados. Tem uma coisa interessante, eu também sou consagrada a Nossa Senhora, e uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Claro que quem quiser aprender, que nos ajuda profundamente todo dia, é pedir a Nossa Senhora que nos ajude contra o pecado. Vocês aprenderam isso estudando? Aprenderam? O que a gente tem que fazer todo dia de manhã? A gente pede a ela, a gente reza 100 vezes, Ave Maria, Virgem Fiel. Então a gente fala com ela, Mãe Santíssima, não me deixe pecar hoje. A gente só tem hoje, né? Para amar e servir a Jesus, nós só temos? Então você fala com ela de manhã 100 vezes, Ave Maria, Virgem Fiel. Ave Maria, Virgem Fiel. Vocês repetem isso, para que ela te livre do mal, para que ela não te deixe pecar. Aí de noite, como a gente pecou, a gente fala, Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Peça perdão de Jesus por mim. Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Mas isso é um exercício diário. Não tem jeito de fazer isso de vez em quando. Vocês têm que fazer isso todos os dias. É igual comer, igual tomar banho, igual levantar. É todo dia, nós temos que repetir isso. A outra coisa que eu queria sugerir para vocês, porque a gente faz a consagração, é tanta emoção, e eu fiquei tão emocionada de ver vocês ali se consagrando, que eu lembrei da frase que Jesus disse, que o mal não irá vencer o mundo. E quando eu vi esse tanto de jovem consagrando a Nossa Senhora, eu tenho certeza que o mal não irá vencer. As portas do inferno não prevalecerão. Por mais que as artimanhas do demônio sejam sedutoras, ele não conseguirá vencer. Quando eu vejo vocês na força diante de Maria, não conseguirá vencer. É outra coisa que eu quero sugerir a vocês, que nos ajuda profundamente nessa luta diária. Antes de vocês, porque às vezes a gente não tem o horário certo de rezar do terço, vocês aprenderam a rezar a coroinha de Nossa Senhora? Não leram isso? A coroinha dela? Vou deixar escrito para vocês, que é uma coisa fácil, simples, para a gente fazer uma coroinha para ela todos os dias, que vocês vão rezando, vai se nutrindo dela, vai pedindo a presença dela, vai pedindo, Senhora, me ajude, a Senhora venceu o mal, a Senhora pisou na cabeça do mal, me livre das ciladas, porque é tão lindo quando a gente vai pedir começar a rezar a coroinha, a gente fala com ela, dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me virtudes contra os vossos inimigos. Os inimigos dela é o inimigo de Deus, é o mal. E a gente pede a ela, me livre das insídias do demônio. Porque quantas ciladas vão ter no dia? Quanto mais a gente se consagra, quanto mais reza, mais tentação virá, mais problemas virão. Então a gente tem que se armar e armar na oração. E a outra coisa que vocês precisam fazer todos os dias, as 3 vezes, amém, assim seja. Aprenderam isso? Amém, assim seja, está no livrinho. Amém, assim seja, por tudo que a senhora fez na terra enquanto a senhora esteve aqui. Amém, assim seja, por tudo que a senhora faz no céu hoje. Amém, assim seja, por tudo que a senhora fez, faz e ainda fará na minha alma. Para que ela possa trabalhar a nossa alma, para que a gente possa se santificar. Então é um trabalho maravilhoso, depois eu passo isso para vocês. Que é lindo, é simples de rezar, é fácil de rezar, mas se vocês pegarem o hábito, porque é tanta coisa que depois a gente pode ir esquecendo no dia a dia, não é?
Mas essas coisas dá para você fazer dirigindo, dá para você fazer dentro do ônibus, dá para fazer antes de começar uma aula, dá tempo de fazer. Eu falo que se dá tempo para me fazer, dá tempo para todo mundo fazer. Então é possível fazer isso, é possível rezar essas coisas que nos ajudam, né, a pedir a Nossa Senhora, que a coroinha a gente termina falando, sob a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Porque nós estamos sob o olhar, o mal ele está sempre, como diz São Pedro, o mal está sempre nos rondando, esperando a hora de pegar a nossa jugular. Fica doido para pegar o nosso pescoço. Quem nos protege é Maria. Ela nos guarda, a gente esconde debaixo do manto dela e pede a ela, nos livre do mal. A senhora pisou na cabeça do mal. Então lembre que o mal é o antipai. Então nós precisamos sempre pedir a Deus a graça, como Jesus, de viver em função dele, de fazer a opção por ele o dia todo na nossa vida. E isso é um trabalho mesmo, é um trabalho. Nós temos que estar atentos para não pecar, para não ofender a Deus, para que a gente não se distraia e achar que isso não é pecado, que isso não ofende e que isso nos distancie de Deus. Que Nossa Senhora proteja vocês nesse desejo de caminhar com ela, porque ter a graça de começar tão jovem, sob a proteção de Maria, é uma vida de sucesso, certamente. Mas é o sucesso aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. Porque a santidade não é um caminho de glória, é um caminho de chão batido. Ninguém vê. A gente tem que ser santo aos olhos de Deus. É isso que nos interessa, não é? Quem tem que ver a nossa vida é somente Deus, né? Mas que Ele dê a vocês essa graça, né? Sim, que vocês procurem diariamente por isso. Lembrem disso, que nós podemos dominar o mal. Nós podemos não pecar. Deus Pai disse isso a Caim: tu podes vencer o mal, tu podes não pecar, mas isso depende de um querer. A nossa vida é um encontro da graça com a liberdade. Peça e Deus concederá. Senhor, eu não quero pecar, me conceda a graça, e Ele dará. Mas é um caminho trilhado dia por dia. Nunca confie em vocês mesmos, mas somente na graça de Deus, que pode habitar em nós, se a gente assim desejar. Então, que hoje, quando a gente vai começar a quaresma de São Miguel, vamos pedir a Deus que nos dê consciência e revele para cada um de nós aquilo que no nosso coração, na nossa vida, está fazendo com que a gente mais peque. Aonde nós estamos saindo do caminho? Aonde que nós estamos ofendendo mais a Deus, nosso Senhor? Aonde nós estamos fazendo muito mais opção pelo mal do que por Deus, que é nosso Senhor? Senhor, assim como você falou para Caim, tu podes não pecar. Nos dê a graça de tomar essa consciência que o mal está à nossa espreita, dormir na porta da nossa casa. Mas que o Senhor nos conceda a graça de vencer. A cada dia, a cada minuto, a gente faça opção por aquele que nos criou, que é o nosso Deus e Senhor. Que assim seja.